A Selic caiu para 14%. E agora? A Selic caiu, o cupom reduziu a taxa de 14,25% para 14% ao ano, mas antes de sair trocando toda a sua carteira, tem uma coisa que você precisa entender. O corte já era esperado. A verdadeira informação estava no comunicado, e a mensagem do Banco Central foi muito mais cautelosa do que o número pode fazer parecer. Muito prazer, eu sou o Thiago Coutinho, Head de Investimentos da Senda, e essa é uma análise preliminar da decisão do Copom de 5 de agosto de 2026. Mas vamos começar. O que o Copom fez? Bom, o Banco Central cortou a Selic em 0,25% pela quarta reunião consecutiva. E foi uma decisão unânime e amplamente esperada pelo mercado. Portanto, a redução para 14% não foi exatamente uma surpresa. O que precisava ser analisado era se o Copom sinalizaria novos cortes, e ele não fez isso. O comitê disse que vai continuar acompanhando a evolução do cenário para manter a política monetária suficientemente restritiva e assegurar a convergência da inflação para a meta. Traduzindo, o Banco Central cortou juros, mas não prometeu cortar novamente. E por que esse comunicado foi mais duro? Bom, eu destacaria 3 pontos. O primeiro é o balanço de riscos. O Copom ele reforçou que os riscos para a inflação continuam inclinados para cima. Isso significa que, na visão do Banco Central, ainda existem mais fatores capazes de produzir uma inflação acima do esperado do que abaixo. O segundo ponto são as expectativas de inflação de longo prazo. O Banco Central demonstrou preocupação com a desancoragem das expectativas. E isso é um problema porque quando as empresas e famílias acreditam que a inflação vai continuar alta, elas passam a reajustar os preços, salários, contratos, tudo com base nessa expectativa e não com a realidade da inflação. E isso torna o processo de desinflação mais lento e bem mais caro. O terceiro ponto é a atividade econômica. A economia ela está perdendo algum ritmo, o que ajuda o Banco Central a cortar juros. Mas o mercado continua resiliente e a atividade ainda não apresenta uma desaceleração suficiente para permitir uma flexibilização mais agressiva. Então a gente tem uma combinação delicada. A economia está desacelerando, mas não desabando. A inflação ela está melhorando, mas ainda não está controlada. E as expectativas continuam incomodando. Então, o que essas projeções mostram? A projeção de inflação do Copom para o primeiro trimestre de 2028, que é o atual horizonte relevante da política monetária, permaneceu em 3,2%. Ou seja, ainda acima da meta central de 3%, embora ainda relativamente próximo dela. E para 2026 a projeção caiu levemente, mas para 2027 subiu. Isso resume bem a decisão. Houve uma melhora para ter um corte em 0,25%, mas não uma melhora suficiente para o Banco Central anunciar uma sequência de reduções. Então isso quer dizer que o ciclo acabou ou ainda não acabou? Não dá para afirmar ainda. O comunicado ele deixa aberta a possibilidade de outro corte em setembro, só que não existe nenhum compromisso. Parte dos economistas, inclusive, interpreta que o Copom agora ele está menos preocupado em prolongar o ciclo e mais preocupado em identificar o momento certo de parar. E a minha leitura é que o corte de setembro ele continua sendo possível, tá? Mas cada novo corte ele vai exigir mais evidência. E quando a ata do Copom ela for divulgada, se não me engano, na próxima terça-feira, certamente vai esclarecer melhor essa situação. E o que isso muda para os investimentos? Primeiro, a renda fixa pós-fixada não morreu. Com a Selic em 14%, o CDI ele continua oferecendo uma remuneração bastante elevada. Segundo, prefixados e títulos ligados à inflação podem oferecer oportunidades, só que carregam marcação a mercado. Então quem compra apenas porque a Selic caiu, pode sofrer se os juros futuros voltarem a subir por conta da inflação, do fiscal ou do cenário externo. Terceiro, bolsa e fundos imobiliários eles podem ser beneficiados por um ciclo de queda de juros, mas um corte de 0,25% não transforma automaticamente qualquer ação ou qualquer fundo imobiliário num bom investimento. Empresa ruim continua ruim, fundo endividado continua endividado, e o prazo que você tem para investir continua importando mais que qualquer outra coisa. Quarto, no crédito privado, a queda da Selic não elimina risco de crédito. O investidor precisa continuar olhando para emissor, garantias, prazo, liquidez e o prêmio recebido. Taxa acima do CDI não é retorno gratuito, tá? Então, o que a gente faz agora? Honestamente, se for só por conta dessa decisão do Copom, a gente não faz nada.
Não muda toda a sua carteira por conta dessa reunião. Revisa a função de cada parte do patrimônio, o quanto que precisa estar líquido, o quanto pode carregar alguma oscilação, quanto que precisa proteger o poder de compra, o quanto pode buscar crescimento e o quanto de risco você realmente aceita. A Selic ela caiu, mas o comunicado não foi um convite para assumir risco indiscriminadamente. Foi uma sinalização de que o Banco Central vê alguma melhora, mas ainda quer manter os juros bastante restritivos. Então o investidor sem ter plano, ele pergunta, né? Qual produto eu compro depois do Copom? Mas o investidor que tem estratégia tem que perguntar se esse comunicado alterou alguma premissa importante do meu plano. Então, na maioria dos casos, a resposta é não mudar tudo. É só ajustar o necessário. E na Senda é exatamente assim que a gente organiza patrimônio. Não com base em manchete de uma reunião, mas com uma estratégia preparada para diferentes cenários. Então, se você quer entender se sua carteira está preparada para uma queda lenta dos juros, ou se ela depende demais da Selic continuar elevada, fala com a Senda. Porque o corte importa, mas a estratégia por trás do seu patrimônio importa muito mais.